Fala, meus doutores, doutoras, meus bigs, minhas bigzinhas. Eu sou Ricardo Magalhães, médico veterinário, biólogo e gestor ambiental. Imagina você que no ano de 2018 houve no Brasil, em vários estados, um aumento no número de casos da gripe, causada pelo vírus influenza. Isso chamou a atenção das autoridades do Ministério da Saúde para que se tomassem providências, como estimular uma campanha contra esse vírus, uma campanha de vacinação. Imagina você que frequentemente somos atacados por patógenos, O que é patógeno? Patógeno é o agente causador de doença. Frequentemente esses patógenos entram no nosso corpo e nós precisamos das nossas linhas de defesa. Imagina que nós temos a primeira linha de defesa, Nós temos a pele, que impedem essa penetração. Nós temos a carapaça de artrópode que impedem a penetração. E no decorrer do curso evolutivo, desenvolvemos várias adaptações. Para um vírus da influenza, para um resfriado, imagina você que o ambiente do animal é propício. Imagina, fatores nutricionais excelentes para eles, meio de locomoção para novos ambientes excelente para eles. Mas do ponto de vista do animal, isso não é tão favorável. Nós desenvolvemos adaptações com a ajuda do nosso sistema imunológico, nosso sistema linfático, que ajuda a combater essas infecções, que ajuda a combater esses patógenos. Mas de imediato, o que é sistema imunológico? Sistema imunológico é o sistema que combate essas infecções. Mas para eu falar de sistema imunológico, você vai precisar lembrar da questão do tecido hemocitopoético, tecido sanguíneo. De onde é que vem os glóbulos brancos, os leucócitos? O que são glóbulos brancos? O que são leucócitos? São células de defesa. Os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, são células de defesa. E onde é que são produzidas essas células de defesa? São produzidas na nossa medula óssea. E onde é encontrada essa medula óssea? Dentro dos ossos. Medula óssea vermelha, dentro dos ossos. Nas crianças, nós vamos perceber que está na maioria dos ossos. Quando na fase adulta, nós encontramos no osso pubiano, no externo, nas costelas. E essa medula óssea vermelha, ela vai produzir nossos glóbulos brancos, nossas células de defesa. Não esqueçamos também que nós temos os órgãos linfóides, o timo, o baço, nós temos as tonsilas, as amígdalas. São estruturas que ali você vai encontrar glóbulos brancos, células de defesa. Nós temos que lembrar, meus lindos, minhas bigzinhas, meus bigs, nós temos que lembrar de alguns nomes. Se você quer aprender sistema imunológico, lembre-se sempre que você vai precisar do seu tecido hematopoético. Porque tem células ali que não podemos esquecer os nomes, como basófilos, nós temos neutrófilos, nós temos eosinófilos, nós temos mastócitos, nós temos linfócitos. Todas essas células nós iremos estudar. Agora eu preciso que você já tenha uma base do seu tecido hematopoético para que você compreenda o que eu vou falar para você. Por exemplo, a medula óssea vermelha, se a gente for observar, a medula óssea vermelha, ela é dividida em mieloide e ela é dividida em linfóide. A parte mieloide, geralmente, vocês vão ouvir falar muito em células mieloide, uma linhagem de células-tronco, células mieloide. Para que serve um basófilo? Para que serve um eosinófilo? Para que serve um neutrófilo? São células de defesa classificadas como granulócitos porque possuem grânulos. Mas nós temos também os linfócitos que são classificados como agranulócitos, porque não possuem esses grânulos. Ricardo, Big, eu preciso saber dessa classificação precisa. Isso você deve ter estudado em tecido hemocitopoético, tecido sanguíneo, é um tipo de tecido conjuntivo. E para a gente seguir em sistema imunológico ou sistema imune, para a gente falar um pouco de órgãos linfóides, eu vou precisar que você lembre desses nomes. Mas para você não precisar sair desse vídeo, eu vou lembrar alguns. E outros nós teremos que falar ao longo da aula, ok? Pensa comigo. Você tem aqui, células como basófilos, produzem histamina. Rick, eu não sei o que é histamina.
Histamina é um vasodilatador, uma substância vasodilatador. Rick, eosinófilos são células, quando se fala em eosinófilos, se você pegar seu exame de sangue, né, o exame de sangue tá lá, eosinófilo, se tiver aumentado o número de eosinófilos, cuidado. Geralmente eosinófilos combate o quê? Parasitas, eumintos, parasitas multicelulares. Quando a gente fala de neutrófilos, basófilos, eosinófilos e falamos granulócitos, são células que nós chamamos de fagócitos. São células que englobam, né, as bactérias, que englobam patógeno. Então, realizam fagocitose. Pessoal, lembra que nós vamos falar de uma célula chamada de macrófagos. Macrófagos. Os macrófagos são células oriundas de células chamadas de monócitos. Ah, Big, eu não estou entendendo, tá cheio de nome. Vamos lá, com calma, com calma. Os basófilos, os neutrófilos, os eosinófilos, monócitos, macrófagos, células dendríticas são células oriundas da medula óssea da linhagem mieloide. Linfócitos, que a gente vai falar depois, linfócitos CD4, linfócitos CD8, os linfócitos CD4, também chamados linfócitos helper, os linfócitos CD8, também chamados de citotóxicos. Nós também temos as células natural killer, né, que são tipos de linfócitos. Nós temos células dendríticas. Eu falei de células dendríticas, que são células fagocitárias, são células tanto da linhagem mieloide quanto da linhagem linfóide. Todas essas células que eu acabei de falar para vocês, nós precisamos para continuar o nosso sistema imunológico. Vou explicar cada uma delas. Nós vamos falar dos órgãos linfóides como o timo, nós vamos falar como o baço, nós vamos falar dos linfonodos, da linfa, que é o líquido linfático, né, que transporta lá no sistema linfático. Todas essas estruturas, gente, fazem parte do sistema imunológico, que também compreende o sistema linfático. Imagina você que nós temos aqui células de defesa. Basófilo, você tem a liberação de histamina, fica na corrente sanguínea ali, ó. E heparina. Heparina é um anticoagulante. Você tem neutrófilos, são células fagocitárias, são células que combatem o antígeno fagocitando, englobando, né? Engolfam esses antígenos. O que é antígeno? Corpo estranho, uma bactéria, uma proteína estranha ao seu corpo. Você tem monócitos. Os monócitos são células que ficam na corrente sanguínea e que passam para o tecido e se transformam em uma célula chamada de macrófagos, né? Eosinófilos. Eosinófilos são células que, na verdade, combatem seres multicelulares. Eosinófilos combatem eumintos verminosos. Você tem os mastócitos. Mastócitos são células, gente, que ficam ali no tecido, liberando histamina, liberando substâncias vasodilatadoras para que facilite a entrada de nossas células de defesa para combater determinados patógenos. E nós temos as células dendríticas, que podem ter origem tanto mieloide quanto linfóide. Imagina que precisamos de conceitos básicos. Principalmente esses dois que eu vou acabar de falar para vocês. Você tem um antígeno e você tem anticorpo. Antígeno, qualquer estrutura, corpo estranho que entra no organismo. Anticorpo, estruturas proteicas que vão combater esses antígenos. Não esquece que anticorpo é uma proteína, não é uma célula. As células que produzem anticorpos são chamadas de linfócitos B. Os linfócitos, eles podem ter várias classes. Linfócitos T de timo, linfócitos T, são células que são produzidas na medula óssea vermelha, na linhagem linfóide, e que vai ser encaminhadas até o timo, que é um órgão linfóide localizado atrás do externo, e vai ser amadurecido no timo, por isso o nome linfócitos T. Os linfócitos T têm a linhagem CD4, que são células apresentadoras do antígeno. Nós temos aí as linhagens CD8, ou chamado de killer, citotóxico, que aí é aquela questão de você liberar substâncias para matar as células estranhas, ou as células que estão infectadas. Geralmente células que estão infectadas por vírus, geralmente células cancerígenas, são células que são atacadas pelos linfócitos T citotóxicos. Nós temos células natural killer, que ficam ali na região do sangue, nos vasos sanguíneos, aguardando, e nessas substâncias são liberadas para atacar esses antígenos, esses patógenos. E não esquece, meus lindos, não esquece que existe
existem as células T supressoras, quando a quantidade de anticorpos, as quantidades de anticorpos estão acima do nível ou já chegam no nível ideal, aí nós chamamos de linfócitos T supressores, que acalma a situação de produção de anticorpos. Tudo isso precisamos saber para continuar estudando o sistema imune, inclusive a estrutura de um anticorpo. O anticorpo, também chamado de imunoglobulina, chamado que imunoglobulina. Imunoglobulina é o nome dado aos anticorpos, que são proteínas, geralmente em forma de Y. As proteínas em forma de Y, anticorpo ou imunoglobulina, chamada em forma de Y. Em forma de Y, onde nós precisamos lembrar que ela tem duas cadeias leves, duas cadeias pesadas, unidas por pontes de sulfeto. Big, eu preciso saber disso? Precisa saber a estrutura de um anticorpo, também conhecido como imunoglobulina. Um anticorpo é uma estrutura proteica, formada por duas cadeias leves, duas cadeias pesadas, ligadas por pontes de sulfetos. Nas extremidades, nós vamos ter o sítio de ligação com o antígeno, onde você vai bloquear esse antígeno, você vai proteger o seu organismo contra esse antígeno. Então, lembrando que o anticorpo é uma forma de Y, onde ele tem duas cadeias leves, duas cadeias pesadas, ligadas por ponte de sulfetos. Lembrando que nas extremidades, partes variáveis, porque para ligar com o antígeno, né? E as partes constantes que vão estar ali presas à membrana plasmática das nossas células de defesa. Geralmente, os nossos linfócitos B ou os linfócitos T. A gente vai estudar mais tarde que os linfócitos T ficam na sua membrana ali, citotóxicos, combatendo célula a célula. E nós vamos estudar que os linfócitos B, eles liberam esses anticorpos, que são substâncias, para combater esses patógenos, para combater esses antígenos. Então vamos lá, vamos falar de imunoglobulina. Nós temos 5 classes de imunoglobulinas. Nós temos chamados de IgA, imunoglobulina A, IgD, imunoglobulina D, IgE, imunoglobulina E, IgG, imunoglobulina G e IgM, imunoglobulina M. IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Cada uma com a sua função. Geralmente nós vamos perceber que a IgA ela é uma dímera. A IgM é uma pentâmera. Big Ricardo, prof, o que é isso? Dímera, duas estruturas em Y. Pentâmera, 5 estruturas em forma de Y. E já você vai perceber que a IgD, a IgE e a IgG, elas não possuem essa estrutura de pentâmera, de dímera. Elas geralmente são monoméricas, como nós chamamos. Pessoal, a IgA nós encontramos no colostro principalmente. Colostro, a primeira amamentação ali, o bebê ele vai receber a IgA. A IgG, que é a famosa IgG que nós encontramos em maior quantidade no nosso prato, nós vamos perceber que ela pode passar pela placenta, né? A IgG ela passa pela placenta, o bebê recebe essa IgG. E a IgM é a primeira linha de defesa quando a gente encontra lá. É por isso que fazemos aqueles testes, aqueles exames rápidos, né? Atualmente, a Covid-19, nós encontramos esses testes rápidos, que você pode identificar IgM e IgG. Vou fazer um resumo rápido para você. Imagina, a IgM, se ela der positiva, uma pessoa fez o teste, um resumo bem tranquilo, percebeu o IgM naquele momento. Infelizmente a pessoa está contaminada, está doente. A IgM é a que é produzida logo de imediato, é um momento agudo, como falamos na medicina, é um momento agudo, é rápido. Então identificou a IgM, você está doente. Se a IgM der negativo, você não está doente. Mas se a IgG der positivo, IgM negativo, IgG positivo, isso quer dizer que você já esteve em contato com o patógeno, mas que você já está curado, porque a IgG já está na sua memória. A IgG geralmente ela está ali a todo momento, que é de memória, ou seja, IgM negativo, IgG positivo, isso significa dizer que você já teve contato e já está curado. Agora, se a IgM der positivo, infelizmente você está doente e precisa se cuidar. Meus bigzinhas, presta atenção agora, que nós vamos entrar agora numa classificação. Nós vamos falar sobre imunidade inata, nós vamos falar sobre imunidade adquirida. E eu vou precisar muita atenção agora para você que esperou o sistema imunológico.
A imunidade inata, inespecífica. Na verdade, é uma imunidade onde você não tem ali especificidade, onde você tem a primeira linha de defesa, onde você tem a segunda linha de defesa. Quando eu estiver falando de imunidade adquirida ou adaptativa, é uma imunidade específica. A imunidade inata, inespecífica, como são duas linhas de defesa, a gente vai falar. A pele é a primeira linha de defesa. A pele, a mucosa, primeira linha de defesa. Inata, inespecífica, o micro-organismo tentou entrar, a gente combate. A pele seria ideal se nós não tivéssemos como a questão de transpiração, aberturas para a comunicação. Ela não é 100% ideal, porque nós temos que nos comunicar com o meio ambiente. E ao nos comunicar, é o momento que o patógeno utiliza para entrar. Então, você tem a pele, que é a primeira linha de defesa, ou você tem uma carapaça, se você for falar dos artrópodos, né, a carapaça de quitina. Então, ali tudo faz parte da primeira linha de defesa. A mucosa, a lágrima, né? Nós temos a saliva, nós encontramos uma enzima chamada de lisozimas que combate a parede, destrói a parede das bactérias. Mas quando o micro-organismo ele passa por essas barreiras, a primeira barreira que a gente chama de física, meus bigs e bigzinhas, essa é a parte fundamental do sistema imune. Essa é a parte importante do sistema imune, é a classificação, né, de uma resposta inespecífica de uma resposta inespecífica. Específica, inespecífica. Raciocina comigo. A resposta inata é algo nosso, nós já nascemos, é inespecífica. Qualquer antígeno, qualquer patógeno que tenta entrar, nós vamos combater de modo inespecífico. Quem vir de lá para cá, a gente vai tentar combater. Então nós temos a resposta inespecífica, chamada de inata. Está presente em todos os animais. Nós temos a resposta específica, adquirida, adaptativa, chamada aí, só nos vertebrados. Os vertebrados que possuem a resposta específica, adquirida, adaptativa. E a resposta inata, inespecífica, todos os animais. Meus lindos, imagina você que a resposta, imunidade, reconhecimento e resposta, imunidade inata, todos os animais, como nós falamos. Reconhecimento de características compartilhadas por amplas faixas de patógeno, usando um conjunto pequeno de receptores. Mas lembra, a resposta inata, ela é uma resposta rápida, né? Que aí você vai ter uma classificação que tem as defesas de barreiras, que é a pele, a membrana mucosa, as secreções, e temos as defesas internas, que são células fagocíticas, né? Células assassinas naturais, proteínas antimicrobianas, resposta inflamatória. E nós temos, como acabamos de falar, a imunidade adaptativa, apenas nos vertebrados. É uma resposta mais lenta, o reconhecimento de características específicas de um determinado patógeno usando uma vasta série de receptores. E nós podemos aí dizer que a resposta adaptativa pode ser humoral e pode ser celular. A humoral, gente, o humor antigamente era o líquido que encontrava entre as células chamado de humoral. E a participação de anticorpos defendem contra infecções nos líquidos corporais. E você tem a resposta mediada por célula, que aí são as células que defendem contra a infecção corporal, célula a célula. Ok. Agora que nós percebemos a classificação de inata e inespecífica, vamos falar cada uma delas. Como a gente falou, a inata, né, inespecífica, você tem as barreiras físicas, né, isso, e você tem as barreiras químicas. A pele, física, uma barreira física. Aí você vai perceber ali que nós temos as mucosas. Mas quando falamos de química, você vai lembrar o quê? Do suco gástrico, da lágrima, né, da saliva. Todas essas são a primeira linha de defesa. Pode ser barreiras físicas ou químicas. Nós vamos agora passar para a segunda linha de defesa. Essa segunda linha de defesa, nós vamos lembrar de peptídeos antimicrobianos. Nós vamos lembrar de substâncias chamadas de interferons. Nós vamos lembrar, gente, que existem sistema de complemento. Ô, Big, tá cheio de nome. Tem muito nome, mas eu vou precisar que você tenha calma, porque é necessário para fazer todas as questões do sistema imune no vestibular. Então, nós temos a primeira linha de defesa, que é inespecífica. Nós temos a segunda linha de defesa, que é inespecífica. E nós vamos falar agora da segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa, nós temos aí interferon, sistema de complemento, células fagocitárias. Vou ficar feliz, hein? Quem é que lembra das células fagocitárias que a gente já falou? Basófilos.
Ó, eosinófilos, neutrófilos, são células fagocitárias que realizam fagocitação. Células dendríticas, macrófagos, nós não podemos esquecer. E nós temos as células NK, natural killer, né? Células que matam. Então, e nós temos a famosa inflamação. São a nossa segunda linha de defesa. E o que é que o interferon faz? Proporcionam a defesa inata pela interferência com infecções virais. Sistema de complemento é composto de cerca de 30 proteínas no plasma sanguíneo. Circulam em estado inativo e são ativadas por substâncias na superfície de muitos micróbios. E as células NK liberam substâncias químicas que levam as células doentes à morte, inibindo a propagação do vírus ou de câncer. Galerinha, segunda linha de defesa, bigs e bigzinhas, presta atenção porque isso cai no vestibular. Nós falamos de interferon, sistema de complemento e falamos de NK. Imagina você que uma célula acabou de ser infectada. Essa célula acabando de ser infectada, ela tem como liberar substâncias aí chamadas de interferon, o nome já está falando, interferem, para ajudar a manter a comunicação contra as células de defesa, para falar assim, ó, tem que ser destruída. Essa célula está infectada. Então começa a se cuidar aí. Tem que ser destruída. Interferem na fabricação de mais vírus. Então essas células geralmente elas morrem. Esse é o interferon. Quando você fala de sistema de complemento, é um conjunto de proteínas que ficam circulando ali na corrente sanguínea, em média de 30 proteínas. E aí o que acontece? Se acoplam à parede do patógeno, próximo ao patógeno, e tenta fazer com que esse patógeno se autodestrua. Né? Tenta fazer com que as células cheguem mais próximas para liberar substâncias que se autodestruam. As NK, não esquece, ó, linfóide, ó, a linhagem linfóide, de lá da medula óssea vermelha. Essas são células que, gente, são células que transmitem aí, ó, as substâncias para fazer com que essas células infectadas sejam destruídas, sejam mortas. Geralmente as NK atacam mais células que são infectadas por vírus ou até mesmo células cancerígenas. Lembrando que os linfócitos, só para lembrar que os linfócitos são produzidos na medula óssea vermelha, linhagem linfóide. Os linfócitos que permanecem e amadurecem na medula óssea vermelha são chamados de linfócitos B de bola. Esse nome B de bola tem a ver com a primeira descoberta nas aves, que estudos foram feitos nas aves, na Bolsa de Fabrício. Por isso o nome B, né, linfócitos B. Mas os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea vermelha, na linhagem mieloide, e são levados até o timo para amadurecer no timo. Já as NKs elas ficam livres, são produzidas na medula óssea vermelha, ficam ali livres, aguardando algum momento de uma infecção. Sistema de complemento, interferon, NK, segunda linha de defesa. É inespecífico, é inato. E agora quando falamos de inflamação cai bastante. Eu vou pedir muita atenção dos senhores nessa figura que iremos explicar. Presta atenção. Imagina que acabou de entrar aqui uma felpa. Imagine que entrou um prego. E esse prego ele trouxe com ele micro-organismos, bactérias. Essas bactérias, elas são antígenos, são patógenos. E nós falamos sobre os mastócitos. Mastócitos são células que ficam no tecido e têm a capacidade de liberar histamina. Meus lindos, meus bigs, minhas bigzinhas, por favor, presta muita atenção. Os mastócitos vão produzir histamina, que é uma substância vasodilatadora. Os macrófagos são células que fagocitam essas bactérias, mas só que às vezes não é o suficiente. Então, os mastócitos liberando histamina, vai ocorrer uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai proporcionar que os monócitos, que são células que ficam na corrente sanguínea, saiam dos vasos sanguíneos e vai ajudar esse combate. Mas quando ele sai dos vasos sanguíneos e ajuda esse combate, ele se transforma em macrófagos. Os macrófagos, além de serem ajudados pelos mastócitos, que estão liberando substância a todo momento ali, os monócitos, macrófagos, os mastócitos, recebem a ajuda dos neutrófilos. Os neutrófilos são células fagocíticas que passam da corrente sanguínea dos vasos sanguíneos para o tecido. O vestibular também te cobra como se chama a passagem de um neutrófilo dos vasos sanguíneos para o tecido lesado. Isso se chama diapedese. Diapedese é a passagem de células de defesa do vaso sanguíneo para o tecido para ajudar o combate. Mas infelizmente os macrófagos, infelizmente os mastócitos, quando eles não conseguem combater e os neutrófilos entram na briga, olha o que acontece.
os neutrófilos, eles morrem no local, na briga. Soldados morrem e soldados voltam. No caso dos neutrófilos, eles acabam matando, fagocitando. Então morre ali bactéria e morre neutrófilo e forma o que nós chamamos pus. Pus nada mais é do que a morte de neutrófilos e células estranhas, antígenos, patógenos. Então, com isso, você vai ter ali, vamos lá, hein, para ver se vocês entenderam. Quando você tem uma histamina, um vasodilatação, você libera ali substâncias que vão liberar líquido dos vasos sanguíneos. O líquido sai dos vasos sanguíneos e passa para o tecido. Quando o líquido sai dos vasos sanguíneos e passa para o tecido, o que é que acontece? Incha, edema. Mas só que imagina você que a liberação desse líquido, imagina você que ocorreu essa vasodilatação. Essa vasodilatação vai liberar líquido para o tecido lesado. Liberando o líquido para o tecido lesado, você vai ter um edema. Mas só que o metabolismo ali está enorme. A temperatura começa a aumentar. E o aumento dessa temperatura faz com que você chegue mais macrófagos, mais neutrófilos. Isso aumenta ali o edema. Você tem ali o rubor, que é a questão avermelhada, porque os vasos estão dilatados. E você tem ali, infelizmente, a dor, que na verdade você tem ali terminações nervosas. Esses nomes que eu acabei de falar, como dor, rubor, calor, edema, é clássico de um processo inflamatório que faz parte da nossa segunda linha de defesa. Para recapitular, nós temos ali um processo inflamatório. Mastócitos liberam histamina, que são vasodilatadores. Libera também aí o que? Heparina. Se eu falar para você outra célula que está ali na corrente sanguínea, que libera também histamina, chamada de basófilo. Então o mastócito está lá no tecido, libera histamina. O basófilo libera histamina. Os vasos começam a dilatar. Os macrófagos estão ali fagocitando as bactérias, os antígenos. Aí entra em cena quem? O neutrófilo. O neutrófilo quer sair dos vasos sanguíneos para ajudar. Não, peraí, meu companheiro está ali com problema, eu vou ajudar. Aí o neutrófilo sai dos vasos sanguíneos, vai para o tecido para ajudar a combater, para fagocitar. Essa passagem do neutrófilo dos vasos sanguíneos para o tecido chama de diapedese. Mas imagina que nessa passagem você tem um derramamento de líquido para o tecido, então você tem um edema. Vasodilatação, você tem um rubor, vermelhidão. Então você tem ali o metabolismo aumentando, calor, temperatura, não é isso? E infelizmente também tem a dor por causa das terminações nervosas. Essas são as palavras-chave para um processo inflamatório e eu não posso esquecer. Beleza? Vamos para o próximo. Terceira linha de defesa. Resposta específica. Essa cai no vestibular. Essa você vai precisar muita atenção, que vai entrar em cena agora, já que não deu certo proteger com a pele, já que não deu certo proteger com a mucosa, já que não deu certo proteger com interferon, com sistema de complemento, com macrófago. A inflamação avançou demais. A gente vai entrar em cena com a linhagem linfóide, linfócitos. Esses carinhas agora entram em cena pocando. Por quê? Porque os linfócitos T, CD4, CD8, linfócitos B, nós vamos precisar lembrar que existe a resposta humoral, existe a resposta celular. Meus bigs, agora que vai dar, hein? Agora que vai acontecer o processo que passou pela primeira linha de defesa, passou pela segunda linha de defesa, agora nós vamos entrar na linha, o quê? Na terceira linha, que é a resposta, o quê? Específica. A gente já falou isso. E a gente vai falar do quê? Da resposta, o quê? Específica. Mas para a gente falar da resposta específica, para a gente falar da adaptativa, né? Para a gente falar da adquirida, eu vou precisar relembrar o que é antígeno, que antígeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma toxina, pode ser um pólen, fragmentos de algum micro-organismo. Isso é um corpo estranho. A gente vai precisar lembrar. A gente vai precisar lembrar de uma palavrinha assim que vocês vão achar agora estranho esse nome para quem nunca viu. MHC. MHC. Molécula do complexo principal de histocompatibilidade. Big que é o quê? Molécula do complexo principal de histocompatibilidade. Esquece esse nome grandão. Fala MHC. MHC. Conjunto de proteínas. O que é MHC? Conjunto de proteínas. Conjunto de proteínas produzidas por células de defesa que vão pegar esse antígeno e vai mostrar para o linfócito. O que é linfócito? Não posso esquecer. Linfócito, célula de defesa. Linfócitos T, amadurecido no timo. Linfócitos B, amadurecido na medula óssea vermelha. Gente, vou repetir, hein? Não posso esquecer o que é antígeno agora.
Não posso esquecer o que é MHC, que são um conjunto de proteínas produzidas na célula de defesa que servem para apresentar o corpo estranho, para apresentar o antígeno. E eu não posso esquecer que participam em linfócitos. Linfócitos T, linfócitos B. Não posso esquecer. Vamos lá. Imagina você que esse MHC, existe uma linhagem MHC1, MHC2 que nós vamos falar. Mas antes de falar do 1 e do 2, eu preciso que você lembre que esse complexo de proteína serve para apresentar, né, o antígeno. Mas se a gente falar de transplante de órgão, transplante de medula, imagina que você ocorreu um transplante de órgão. Um transplante de órgão quer dizer que você vai ter que ter uma compatibilidade. Mas não esquece que essas células, elas já têm os seus MHC. E as nossas células do hospedeiro têm o MHC. Então, se você não tiver uma compatibilidade, vai ser um corpo estranho. Uma pessoa que necessite fazer transplante de medula óssea, acabou de receber a medula óssea, você tira a medula óssea toda danificada da pessoa, a pessoa acabou de receber uma medula óssea vermelha. Se essa pessoa não tiver uma compatibilidade ideal, esse MHC produzido pelas células de defesa da nova medula óssea vai identificar o hospedeiro como algo estranho. Então, uma pessoa que faz um transplante desse tipo, infelizmente, ela vai passar a vida toda tomando medicamentos imunossupressores para diminuir esse poder do MHC e favorecer a compatibilidade. Então, nós vamos precisar saber o que é um antígeno, nós vamos precisar lembrar de linfócitos T, CD8 citotóxicos, linfócitos T, CD4, chamados linfócitos helper. Então, nós vamos precisar lembrar o que é um anticorpo. Vamos para a imagem. Gente, se eu falar de resposta adquirida, nós temos aí uma classificação de resposta adquirida celular e tem a humoral. Se a gente falar da celular, para destruir células nocivas, a celular para destruir células nocivas. Quem são células nocivas? Cancerígenas, né? Infectadas por patógenos. Nós temos aí duas fases. A fase de ativação e a fase efetora. Quando a gente fala de macrófagos, células grandes que realizam fagocitose, né? Eles utilizam esse fragmento e apresentam aos linfócitos T citotóxicos. Os macrófagos apresentam os linfócitos T, o antígeno toma, é como se você tivesse um soldado, tá lá na portaria. Ele identifica o elemento e o soldado leva para um ser superior. Então, o macrófago, ele utiliza o seu MHC. Olha só, gente, o macrófago, ele tem a identificação e leva para as células citotóxicas, células T. Disso aí, eles fazem clones. Os citotóxicos, eles fazem clone deles mesmos, se reproduzem rápido para destruir a célula infectada. Eles liberam substâncias chamadas de perforina. 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 Você vai perfurar. A perforina vai destruir essas células. Então, macrófago pega o antígeno, leva para os linfócitos T citotóxicos, e aí, geralmente, eles liberam uma substância chamada de perforina, e aí provoca a lise da célula infectada. Isso é uma resposta imune celular. Não ocorre a participação de anticorpos. Gente, essa resposta imune celular, essa resposta que nós vamos falar também da humoral, ocorre em vertebrados. Quando a gente fala da resposta imune adquirida humoral, presença de anticorpos, aí você vai perceber que nós temos aí o velho processo inflamatório, que não pôde se defender sozinhos com neutrófilos, só com macrófagos, só com mastócitos, e aí você tem a presença agora de quem? A presença dos linfócitos T helper, CD4 e os linfócitos B, que vão produzir anticorpos. Meus bigzinhas, revisando, hein? Revisando linfócitos, revisando os macrófagos, revisando MHC. A resposta imune específica pode ser celular, pode ser humoral. Quando a gente fala de celular, não tem a participação de anticorpos. Você tem ali um macrófago, está produzindo um MHC tipo 1, apresenta esse antígeno aos linfócitos T citotóxicos, T citotóxicos. Esses linfócitos T citotóxicos identificam esse patógeno, produzem uma substância chamada de perforina. Perforina é uma substância que vai causar lise do antígeno, lise da célula infectada por vírus, lise da célula cancerígena. Essa é a resposta específica celular.
Agora nós vamos falar da resposta específica humoral, humor de líquido, humoral. O humoral tem a participação de anticorpos. A humoral tem a participação de linfócitos B, se transformam em células chamadas de plasmócitos. Esses plasmócitos produzem anticorpos. Linfócitos B são células. Plasmócitos são células, anticorpos são proteínas, eu não posso esquecer. Eu vou falar agora para vocês, eu vou mostrar para vocês na imagem sobre a resposta imune humoral, participação de anticorpos. Vamos lá? Veja na figura. Quando você fala resposta imune adquirida humoral, você tem a presença de anticorpos, você vai lembrar do processo inflamatório. Esse macrófago vai apresentar para os linfócitos T helper CD4. Você tem a fase aí ativação, a fase de estar ativando, é uma fase ativação. E aí os linfócitos B, vão receber dos linfócitos CD4. Tá meio complexo, mas observe na figura. Você tem a participação de macrófagos que destroem as bactérias. Esses macrófagos agora não vão usar o MHC1, vai usar a MHC classe 2. MHC classe 2. Vai apresentar para os linfócitos e vão liberar aí interleucina 1, que chama os linfócitos CD4. Linfócitos CD4, aproximem-se. Quem que chama? Aí você tem os macrófagos, liberando o quê? Interleucina. Essa interleucina do tipo citocina, olha aí, tipo de citocina, vai fazer com que apareçam mais CD4. Esses CD4 começam a liberar mais citocinas. Eles começam a fazer clone deles mesmos, se dividirem mais rápido. E aí nós chamamos isso de estimular os clones, sistema clonal. Esse sistema clonal nada mais é do que a produção de vários linfócitos. Eles pedem mais ajuda, gente, mais ajuda porque a infecção está demais. Vai pedir ajuda aos linfócitos B. Esses linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos. Esses plasmócitos vão produzir anticorpos. Quando os linfócitos B estão se transformando em plasmócitos, se diferenciando em plasmócitos, eles também deixam um conjunto de células de linfócitos B ali, sendo dividido. Aí é por isso que tem duas linhagens. Uma linhagem do linfócito B vai se transformar em plasmócito, e a outra linhagem do linfócito B, vai ficar ali como se fosse memória. O que vocês já ouviram falar, resposta de memória. Resposta de memória. O que é essa memória? São células que estão produzindo no momento da infecção ali, o linfócito B. E aí o que acontece? Você tem ali já uma ligação direta com os linfócitos B que já estavam ali de memória. Resposta de memória. Observe que ocorreu a participação de anticorpos. Então, na resposta celular não tem a participação de anticorpos. Na resposta humoral tem a participação de anticorpos. Então vamos lá, hein? Vamos olhar a figura agora. A resposta imune adquirida humoral tem a participação de anticorpos. Relembrando, MHC classe 2 vai ser apresentado pelos macrófagos, né? Que vai liberar interleucina, que é um tipo de citocina. E aí você tem a presença dos linfócitos CD4, os linfócitos helper. E aí você tem a liberação de citocina, tem um sistema clonal, que você vai ter várias células, vários linfócitos. E aí os linfócitos B entram em ação. Estão chegando ali porque está liberando citocina. Chegamos, interleucina 1. Então você tem ali a presença de linfócitos B. Uma parte dos linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos, que vão produzir anticorpos, e a outra parte vai ficar ali se dividindo, multiplicando os linfócitos B, que vai ser as células de memória. As células de memória, nós lembramos que é do tipo linfócito B. Meus bigs, presta atenção. Agora que você já entendeu resposta celular, resposta humoral, vamos fazer um pequeno resumo. Se você lembrar da resposta celular, a resposta celular você tem ali MHC classe 1. A resposta humoral MHC classe 2. A humoral é a participação de anticorpos. A celular não tem a participação de anticorpos. Na humoral você vai ver que você tem ali o sistema clonal, onde os linfócitos B se transformam em plasmócitos que produzem anticorpos. E algumas células vão ser células de memória para outra infecção. A segunda linha de infecção, você já agir mais rápido. Imagina, por favor, que você vai me falar agora, hein? Imagina se conseguíssemos, quando o macrófago identificasse o MHC, ao invés de passar pelo linfócito CD4, linfócito CD8, você fosse direto para os linfócitos B e plasmócitos. Então você ia ter uma ação mais rápida, uma resposta mais rápida. É justamente isso que acontece. Acontece aonde, Big? Acontece em vacinas, né? Em vacina onde você tem um estímulo através de antígeno. Vacina e soro, nós iremos falar agora. Qual a diferença entre vacina e soro? Meus Bigs, se você for pegar o exemplo clássico, um vírus que é bastante conhecido, HIV.
O HIV, ele destrói a parte moral, o sistema moral, a parte específica moral. Por quê? Porque todos nós sabemos que o HIV, ele ataca as células CD4, os linfócitos CD4, os linfócitos helper, né? Que eles atacam principalmente CD4, mas eles também podem atacar os macrófagos. Por quê? Porque os macrófagos eles têm o quê? O MHC, que vai apresentar o antígeno aos linfócitos CD4. Então, se ele consegue atacar tanto o CD4 quanto os macrófagos, não vai ter quem apresente aos linfócitos T citotóxicos, não vai ter quem apresente aos linfócitos B, aos plasmócitos. Então, nós não vamos ter, então, uma resposta adequada. E aí vem aquela questão das doenças oportunistas. Se formos falar agora de vacina, se formos falar de ação, né? Ação imunológica, nós vamos falar de vacina, nós vamos falar de soro. Quando você fala de vacina, vacina é a questão artificial, que você introduz ali antígenos, que pode ser um vírus atenuado, né? Você pode procurar ali colocar proteínas virais, toxinas de bactéria, para o seu corpo produzir anticorpos. Isso é uma ação ativa, isso é uma ação duradoura. Mas imagina agora o soro. O soro é uma ação passiva. Já são anticorpos em ação. Você vai introduzir os anticorpos para uma pessoa que foi agora picada por cobra, picada por aranha. Então você tem aí o soro antiofídico. Então você vai agir ali especificamente para aquela cobra, para aquela serpente. Quando a gente fala de soro e vacina, nós não podemos esquecer da figura. Nós não podemos esquecer dos conceitos. Por exemplo, olha para cá, a ação do sistema imunológico nós vamos perceber no gráfico. Repare que você tem uma resposta primária, você tem uma resposta secundária. A resposta secundária é mais rápida. Senhores, quando falamos de vacina, vamos falando de soro, tipos de imunização. Não esquecem, solução contendo antígenos isolados, né, previamente atenuados. As vacinas são capazes de imunizar pessoas contra doenças através da produção de células de memória. Célula de memória que a gente já falou. Observe, nós já sabemos o que é antígeno, nós já sabemos o que é anticorpo. Já o soro já são anticorpos produzidos, anticorpos prontos, injetados. É uma solução contendo anticorpos extraídos de animais previamente imunizados. Observe que nós já falamos também sobre a questão de antiofídico, não é isso? Você tem ali, pode ter ocorrido uma picada de escorpião, uma picada de aranha. Isso tudo nós já falamos. Só lembrando que a imunidade pode ser ativa e pode ser passiva. A imunidade ativa, né, é a resposta do hospedeiro a um antígeno, que nós falamos artificialmente as vacinas, naturalmente as infecções. E a imunidade passiva, você tem o soro, que é artificial, e naturalmente nós temos ali o leite materno, o colostro, né? Você também tem ali a liberação de IgG através da placenta, via placentária. Nunca esqueçam disso, tá bom? Meus bigs, vamos falar um pouquinho, citar, porque isso vai ficar para outra aula. Doenças autoimunes. O que seriam as doenças autoimunes? Nós temos o lúpus eritematoso, nós temos a esclerose múltipla, nós temos a diabetes tipo 1. E aí a gente se pergunta, como assim doenças autoimunes? Imagina que o nosso sistema imunológico, nosso sistema imune, o objetivo dele é nos ajudar a combater micro-organismos, combater patógenos. Mas em alguns momentos, nossa medula produz células defeituosas. E nós temos ali um sistema de correção. Nós temos ali um sistema de correção dessas células. Mas esse sistema, às vezes, falha. Esse sistema dito deleção clonal. Deleção. E a todo momento está corrigindo. Mas se esse momento não ocorrer a correção dessas células defeituosas, as nossas células de defesa começam a combater determinadas regiões do nosso corpo. No caso da esclerose múltipla, vai lá no sistema nervoso. No caso, quando você fala de diabetes tipo 1, aí você vai falar de quê? Das células do pâncreas, das células betas, produtoras de insulina, que necessitam então a pessoa tomar insulina. Isso são doenças autoimunes, que em outra aula a gente pode explicar melhor. E por último, vamos falar da vacina gênica. Vacina gênica, o que seria essa vacina gênica? Observe essa imagem, que é clássico. Essa imagem explica tudo. Vamos lá entender? A vacina gênica ou vacina de DNA ainda é uma promessa. Mas geralmente nós estamos estudando ela para praticar contra a AIDS, contra a malária, contra a tuberculose. Nada mais é do que você tem uma bactéria, vamos lá um exemplo, bactéria da tuberculose. Você retira esse DNA da bactéria da tuberculose,
né? E tenta injetá-la em uma célula apresentadora de antígeno. Uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago. Esse macrófago, ao pegar esse DNA, vai interpretar o antígeno e vai levar para que células que a gente já estudou? CD8, que nós já falamos, citotóxico, CD4, a helper, ou até mesmo ele pode levar para os linfócitos B, produtores de anticorpos. Os linfócitos B se transformam em plasmócitos e produzem anticorpos. Meus bigs, minhas bigzinhas, eu sei que a aula foi complexa hoje, foi cheia, mas eu peço a vocês que retornem do início, respondam, continuem estudando, porque vai facilitar para vocês. Mas imagina você que se você voltar do início, você vai entender com calma, vá pausando. Lembre-se sempre que quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar. Eu peço a vocês todos que ajudem mais um profissional da educação. Curta o nosso canal, deixe seu like, vai ajudar bastante. A gente está liberando mais aulas cada dia que passa. Um beijo no coração e até a próxima.